Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez à nossa cozinha do Atual. Vamos fazer uma quiche de alho poró? Muito fácil, né? Ingredientes na nossa bancada. Eu vou até começar pelo recheio de uma vez. Vamos dar aqui uma refogada em um pouquinho de azeite. A gente refoga o alho, porque eu vou refogar o alho poró para ele ficar mais saboroso. Então, com azeite e alho e um pouquinho de sal, já vai dar o sabor que a gente precisa. Enquanto o alho vai dourando um pouquinho na panela, aqui no liquidificador nós vamos bater ovos, vamos colocar a quantidade de leite que pedimos na receita, o creme de leite, já vai ficar show de bola, né? Aqui, queijo parmesão ralado. E eu vou colocar, para dar um tempero gostoso, curry e orégano. Vamos bater tudo isso no liquidificador, enquanto o alho está dourando aqui, ó. Já podemos colocar o alho poró, todo para refogar. Cortado em rodelas. E vamos, ó, deixar ele refogar enquanto a gente bate os ingredientes do liquidificador. Nós vamos misturar esse alho poró com esses ingredientes do liquidificador, que são os ingredientes do recheio da nossa quiche, combinado? Então, passe de mágica. Enquanto o nosso alho poró refoga, e aqui nós temos os ingredientes que nós vamos ainda misturar, vamos para a nossa massa, que é muito fácil. Aliás, essa massa vale para você colocar qualquer recheio, viu? Um ovo ligeiramente batido, aí a gente bate com a mão mesmo assim, ó, sem dificuldade. Já vamos acrescentar a manteiga, que está em temperatura ambiente, ou seja, bem... essa aqui tá bem molinha porque tá calor, né? Ó, a gente mistura um pouquinho nesse ovo. Já vamos acrescentar um pouco de sal e acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Então, ó, esse é um processo que a gente tem que ir aos pouquinhos, até a massa formar uma bola e a gente conseguir forrar o nosso tabuleiro. Então, passe de mágica, recapitulando, alho poró já está refogando, nós vamos misturar com isso aqui depois de forrar a nossa forma de quiche, combinado? Vamos lá. Pronto, a massa já está pronta, ela fica dessa forma, ó, muito fácil de trabalhar. Nós vamos colocar aqui numa forma de quiche e vamos abrir a nossa massa por todos os lados, primeiro no fundo, cobrindo todo o fundo e depois as laterais. E o nosso alho poró ainda tá dando aquela refogada para ficar bem saboroso. Então, mais um passe de mágica só para eu forrar a nossa forma. Pronto, a forma já forradinha. Vamos colocar um pouquinho de azeite aqui embaixo, porque sempre dá um sabor especial. Vamos acrescentar o alho poró aqui na massa. Vamos espalhar direitinho, ó, por toda a forma. Vamos colocar também, aí é opcional, se você não quiser, não precisa colocar, mas vai ficar gostoso. Colocar um pouquinho de champignon laminado. E agora, deixa eu dar mais uma batidinha aqui, ó, rápida. Pronto. Todos os ingredientes que nós batemos no liquidificador, nós vamos colocar por cima da quiche. Olha que espetáculo. Lembrando que aqui nesse creme eu coloquei, para temperar, noz moscada, coloquei
Aliás, aqui no creme não, eu coloquei noz moscada um pouquinho, no alho poró. No creme eu coloquei um pouquinho de curry e coloquei também orégano. Você pode substituir por temperos que goste mais. Pode colocar tomilho, se quiser fazer com manjericão também fica muito bom. Aí você vai dando aquele toque especial. Esse creme é muito fácil de fazer, tudo batido no liquidificador e você pode usá-lo também com qualquer outro tipo de recheio. Ah, eu não quero usar alho poró e o champignon, eu quero fazer com frango. Então pode fazer com frango desfiado, faz um molho mais sequinho e coloca esse creme branco. Quero fazer com bacalhau, com camarão. Você vai seguir as mesmas regras. Fazer a massa, o mesmo creme branco com os mesmos ingredientes, você só vai mudar o sabor do recheio. Pode fazer com tomate seco, mussarela de búfala, com manjericão, combina muito bem. Aí é só você seguir alguns detalhes que a criatividade também manda. Forno 180 graus, nós vamos levar por aproximadamente 30 a 35 minutos. Até firmar bem esse creme, o ovo vai dar essa sustentação e depois você pode virar essa quiche que ela não vai desenformar. Quer dizer, é melhor, ela vai desenformar, mas ela não vai sair o recheio. Combinado? Então pode fazer em casa que dá certo e entre no site atual.tv.br, que a receita também estará no nosso site. Daqui a pouquinho, então, eu volto com o resultado da receita de hoje. O Atual está de volta e a primavera já está no ar. E é claro que muitas flores em casa sempre são bem-vindas. Por isso nós convidamos hoje o florista Rodrigo Afonso para dar dicas de arranjos florais nessa época do ano. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Muito obrigado. E olha, estou encantada, né? Como sempre. Você tem uma mãozinha de anjo. E a gente procura fazer o melhor possível. É verdade, assim, na primavera realmente as flores estão mais assim bonitas, mais intensas, as cores. A variedade de flores é maior na primavera. As flores estão com uma cor mais viva, uma cor mais bonita. Isso tudo ajuda a valorizar os arranjos, a valorizar a casa, essas coisas assim. A temperatura que faz com que a durabilidade delas diminua um pouco com relação ao inverno. Mas em compensação tem-se uma variedade muito maior. Bom, a gente está falando aqui para uma região que, tanto serrana quanto região, né, dos lagos, isso dificulta também de você levar um arranjo desse para casa e cuidar? A questão até mesmo do calor. A questão do calor exige um pouco mais de cuidado. Além de você ter que molhar mais vezes, se for a espuma, molhar a espuma mais vezes, se for direto na jarra, trocar a água todos os dias, tem que ser feito isso, fazer a poda do caule, para que aumente a durabilidade, com certeza. E um arranjo desses fica mais ou menos quanto tempo em casa, com esses cuidados todos? Em média, 5 a 7 dias. 5 a 7 dias, às vezes um pouco mais, dependendo desse cuidado que a pessoa tenha de não deixar, no caso, esses que estão na espuma floral, que elas fiquem seca demais para depois botar água, aí ele já desidratou um pouco. Se tiver sempre colocando água, sempre ajuda. No caso desses de lírio e de gerbera, pulverizando um pouco de água, sempre também ajuda a dar um frescor, tanto na flor, quanto ele fica com ar mais gostoso, mais agradável. Na hora de escolher um bom arranjo, Rodrigo, o que a gente tem que ver nele? Eu tô vendo aqui vários brotinhos. Isso é importante? Porque o que acontece? Não adianta você levar para casa um arranjo que seja só de botões. Ele não vai fazer visual e muitas vezes os botões não abrem. Sim. Por essa falta, às vezes, da água, do cuidado, o brotão vai ficar sem água e ele vai desidratar. Então, o ideal é que tenham flores abertas e algumas para abrir. Para que quando tiver alguma ficando já feia, o outro já vai estar abrindo. Então, você ter esse mesclado. Qualquer flor que for comprar, seja ela para botar direto na jarra, procure começar as flores que estão começando a abrir. Nunca abertas demais e também não muito fechadas, que às vezes o cliente tem aquela mania assim, eu vou comprar uma dúzia de rosas bem fechadinha, bem botão. Durar muito. Não adianta, porque às vezes o botão está tão fechado que ele não tem força
para abrir. E tem até uma questão assim, meio de curiosidade, né? Meio de superstição. Ah, se você comprar a flor bem fechadinha e ela abrir, é porque ela está com uma energia boa. É, tem essas coisas todas que às vezes as pessoas... Mas o que acontece? Isso tudo influencia na qualidade da flor. Sim. Porque o que acontece? Quando você tem vamos botar, tá na época, na safra dela, a flor, além de ficar melhor, ela fica mais barata. Com certeza. Então tem essa vantagem. Sim. Quando já fica com menos, o pessoal colhe qualquer coisa. Então, por exemplo, começou às vezes a rosa, apareceu o botão, a cor, colhe. Aí quando você vai ver, ela não está com uma qualidade boa, Sim. ou depois ela passou por uma câmara frigorífica, quando você leva para casa, às vezes ela não vai ter aquela durabilidade que deveria ter. Então o ideal é procurar comprar sempre no local que você possa reclamar, olha, fulano, essa rosa que eu levei essa semana durou menos. O que aconteceu? Para a pessoa poder saber o que está acontecendo. E também, sempre isso, procurar comprar entreaberta, que aí você não erra nunca. Trocando a água dos jarros, cortando um pouquinho do caule. Sempre... E quais são as novidades assim em arranjos florais? Hoje a gente está procurando fazer muito arranjo monocromático, para não ter muito isso todo amarelo, assim, ou no máximo fazendo um degradê de cores. Sim. No caso, colocando uma cor bem específica para ela chamar a atenção. Para ela chamar a atenção e não com muita mistura de flores. No máximo dois tipos de flores. Sim. Para um arranjo desse tipo, que já não é um arranjo grande, que aí você já consegue valorizar desde a folhagem, uma flor maior, até uma outra, que seria o lírio. Aqui nós temos a gérbera. A gérbera, os lírios, e aí para completar eles teria a folhagem, que seria o fórmio. Aqui eu nunca tinha visto, né, a orquídea em arranjo. Você trouxe uma novidade pra gente. A orquídea cortada, a orquídea phalaenopsis é uma que tem uma durabilidade maior para esse tipo de arranjo. Ela se adapta bem à espuma ou direto na água. Hoje está se usando, por exemplo, arranjos só com ela, com várias na água. Sim, só na água. Só na água. Às vezes você compra até 3, 4 galhos e bota num vidro alto com água e elas dentro da água. Aí vai depender da espécie também. Cada espécie você vai depender da vasilha que você tem em casa para você fazer o seu arranjo. Que aí vai depender. Ah, não, eu tenho um vidrinho pequeno e baixinho. Sim. Então eu vou comprar uma quantidade maior para fazer um maciço de flores. E tem a questão do arranjo de canto, o arranjo de centro. Todos esses estão de canto, né? Hoje canto todos eles, porque atrás, eles só tem uma frente. Né? Atrás ele, mesmo tendo acabamento, mas as flores estão, ó, aqui. Só de um lado. Olha que linda. Maravilhoso. Todos os dois estão com esse mesmo... Essa folhagem aqui... Esse é o junco. Junco. Que aí você folhagem pode fazer, que a gente chama? É um tipo de folhagem que aí você consegue trabalhar fazer essas quebraduras. Do mesmo jeito que nós fizemos nesse de fórmio, nós fizemos esse laço belíssimo de folhas. E as gérberas também estão degradê, assim, né? O tom da gérbera para combinar lindíssimo. Um pouco com isso. Então você tanto tem essa opção de fazer um arranjo de frente, como você pode fazer o arranjo formal, que é esse arranjo redondo, para um centro de mesa, que ele tem que ser um arranjo mais baixo. Então, no próximo bloco você vai fazer um arranjo pra gente, combinado? Tudo bem. Até pra gente embelezar bem a nossa casa. Eu acho que a primavera estando lá, a gente fica mais sensível, né? E a casa, a cidade fica mais bonita, né? É verdade. Então, no próximo bloco, o Rodrigo faz um arranjo bem bonito pra gente aqui no Atual. Estamos de volta com o programa Atual e a nossa quiche de alho poró já está servida. Tá cheirosa demais. Esse aroma, na verdade, vem de acordo com o tipo de tempero que você usa. Como eu coloquei orégano e curry, levantou um perfume bem diferente. Pode fazer que dá certo, viu? Mais uma vez lembrando, a massa você pode usar com qualquer tipo de recheio e também o creme que é usado para sustentar a quiche. Combinado? E aí você usa o recheio que você gosta mais. Faz que dá certo. Se eu fiz, o seu vai ficar melhor ainda. E agora é claro que tem mais para você.
Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, voltamos com o florista Rodrigo Afonso e agora ele vai ensinar um arranjo bem bonito para a gente fazer em casa. Vamos lá, Rodrigo? Lá. Bom, você vai ensinar com as orquídeas. Com as orquídeas, mas pode ser qualquer tipo de flor. Precisa-se de uma folhagem, no caso que a gente está usando o aspargo, e vamos usar a orquídea phalaenopsis, a mesma que nós usamos nesse arranjo. Sim. Mas poderia ter sido gérbera, poderia ter sido rosa, qualquer tipo. Esse tipo de arranjo que eu vou fazer, ele vai servir tanto para você dar de presente para uma pessoa, quanto depois você vai poder utilizá-lo em casa. Ele vai ser tipo uma abraçada de flores. O valor do arranjo vai depender da flor que você escolher. Vai depender da flor e do tipo, às vezes, que for trabalhado. Aqui tem cachipozinhos simples de madeira, mas isso tudo influencia. Por exemplo, eu quero fazer num vaso de vidro, ou eu quero usar um outro material. Isso tudo vai ajudar um pouco na composição do preço do arranjo. Sim. Mas eu acho que o interessante é sempre que as flores apareçam mais. Sim. Tem gente que às vezes, vamos botar num vaso de tal cor, começa a chamar muita atenção pro vaso e a aí estrela a flor já perde um pouco. Eu já tenho que puxar a sardinha pra Se você tiver um jarro ali, é só botar uma rosa. Bota que já uma rosa, pega uma, por exemplo, você tem um jarro bonito? Olha bota só. umas 3 orquídeas só assim, ó, já de dá um certo. tampo dentro da água que já dá. Se quiser botar uma folhagemzinha só para dar um arremate, olha aqui tá um arranjo praticamente, se você quiser, para um jarro tá pronto. Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Você já, o jarro vai chamar mais atenção, mas entendeu? Com a orquídea já é o suficiente, não é preciso um vaso solitário, uma coisa assim, você pode botar apenas um desses, sim. Tá certo. Vamos lá então, Rodrigo. Eu vou fazer um arranjo tipo braçada, que ele tanto depois vai poder ficar na jarra, nesse mesmo esquema, numa jarra, que ele vai ficar todo de um lado. Ele não vai ser redondo. A gente consegue colocar nessa jarra branca? Consegue. Então pode pegá-la, não tem problema nenhum não. Se depois quiser... eu utilizo ela aqui. Já é bonita também, quer dizer, bem simples para não ter grandes concorrência com a flor. Apenas com uma folhagem. A folhagem e a orquídea. Apenas isso já é o suficiente para você fazer um belíssimo arranjo. Olha a orquídea, só a orquídea já. A orquídea tá linda, tá linda. Já vale a pena. A cor tá maravilhosa. Qual o nome mesmo dessa? Essa é phalaenopsis, a espécie dela. É uma simples também, né? Mas ela é bem durável. Bem durável. E ela tem de outra cor aqui também. Olha tem. Só que coisa e se você linda. for reparar, todas as tonalidades dela gente, isso é lindo são demais. diferentes. Olha dentro do lilás, mas com tonalidades diferentes. Perfeita. Maravilhosa. A natureza foi, o Papai do Céu foi caprichoso. Lindo. Na hora de preparar. Verdade. E a gente tem que perceber isso também no dia a dia. Aproveitar a primavera e prestar atenção, né, ao redor, porque às vezes você passa por uma orquídea, se você não prestar atenção, você passa até por cima dela, né, Rodrigo? E às vezes, se você reparar, tem um próprio matinho que nasce no canto, entre um cimento e o outro, você olha e fala assim, poxa, que bonito esse matinho. Como é que ele sobreviveu a um lugar tão não difícil, né? Esse dia botaram uma matéria no Anselmo Góes que era isso, mostraram um matinho que nasceu no elevado perimetral. Olha só. Então você imagina a força que ele fez para estar ali. Naquele calor para sair. Aí você só amarra com um fitilho, alguma coisa qualquer. Isso. Tesoura. O florista tem que ter cola quente, tesoura. Isso tudo. Senão ele tá dentro. E tem que ter mão boa para não se cortar também, né? Eu gosto de usar canivete, mas como eu não podia trazer o canivete para cá. Tá certo. Aqui, apenas um arranjo de lado. Ele vai ficar sempre nessa posição. Ele fica... Vai ficar caído para um lado. A frente dele é aqui. A frente dele é essa assim. Essa assim. O ideal é que às vezes você põe até ele um pouco de lado na sua casa para que possa aparecer essa curvatura que os cachos da orquídea dão aqui para você fazer. Do mesmo jeito ele pode, agora a gente pode pôr dentro de uma embalagem para presente, ele vai com laço. Você dá cursos, Rodrigo, ou então faz para casa, se a gente A gente monta para casa, como a gente faz casamento, eventos, essas coisas. Curso eu sem tempo. Você que tem que fazer os cursos. Eu tenho que estar sempre fazendo curso para estar aprimorando cada vez mais, porque sempre surge uma técnica nova, uma coisa diferente, entendeu?
mas a gente procura estar sempre por dentro das novidades aí. Isso mesmo. Dá um telefone de contato, então. Da Floricultura, que é ali na General Osório, é 2522-3643. O Rodrigo está em Nova Friburgo, né? Isso. Se você quiser convidá-lo para fazer essas maravilhas aí em casa, você pode ter certeza que está muito bem servido. Telefone novamente? 2522-3643. Obrigada, Rodrigo, Nada, mais uma vez, viu? Obrigada pelo carinho aqui especial. Muito obrigado. Até a próxima e feliz primavera. É isso aí, para nós pra todos Obrigado. nós. O Atual fica por aqui. Olha que energia positiva. Então aproveite para o seu dia hoje, viu? Assista já já o SBT Cidade.